Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Vou estar aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu trouxe essa convidada especial, que é a minha irmã, que já apareceu aqui no canal mais vezes. Se vocês quiserem ela de novo, deixe o like. Então, hoje a gente vai fazer a tag Se Eu Fosse e Por Quê? Que é o seguinte, como é que é essa tag? Eu vou falar várias coisas, tipo, se eu fosse um dia da semana, quem eu seria? Aí eu vou falar um dia da semana e o porquê que eu seria ele, entendeu? Vocês vão entender no decorrer do vídeo. Então é isso, já deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal se vocês ainda não são inscritos. E é isso. Tá bom. Você corta, né? Tá. Então tá, então vamos começar. Primeiro é, se eu fosse um mês, Janeiro? eu seria maio. Por quê, né? Tem que falar por quê. Porque é o mês do meu aniversário. E é o mês que eu mais gosto também. Porque tem férias, tem verão. E é isso. E o meu é só porque é o mês do meu aniversário mesmo, né? Porque o resto é frio, é tudo isso. Se eu fosse um dia da semana, Eu seria sábado, porque eu sou preguiçosa e gosto de festa. não sei qual que eu seria. Mas, de dia de feira, eu gosto muito da quinta. Não sei, acho que eu gosto de... sei lá. Nas férias eu gosto da segunda. Só quando é férias. Se eu fosse uma estação do ano, eu seria verão. Eu acho que eu gosto do outono também, Eu gosto mas eu de- gosto mais do verão do que do outono. Eu gosto de praia, piscina, calor. Eu já gostei muito do frio. Mas Se eu fosse um planeta, Saturno, porque tem anel e é muito legal. eu seria Marte, porque foi encontrado vida em Marte e eu não gosto da Terra, então. Se eu fosse uma direção, Norte é sempre pra cima, eu sempre falo isso. não sei. Norte, porque é sempre pra cima. Sei lá. Vou fazer o contrário, então eu vou ser sul. Que vem pra baixo? Não. Porque eu sou diferente. Então tá bom. Se eu fosse um móvel, eu seria... sei lá. Que ser uma mesa de bar? Que horror! Pode. Que bebe de graça, o povo sempre derruba. Nossa, que péssimo. Eu seria o sofá da sala. Não quero ser uma mesa de bar, não. Eu seria o sofá. Eu quero mesa. Posso ser a mesa mesmo. Se eu fosse um pecado, acho que eu seria a Gula. preguiça. Seria da gula. Se eu fosse um sentido, Visão, porque eu não tenho. eu seria tato mesmo. Se eu fosse uma pedra, Jade. sei Aquelas lá que pedra que eu seria. Eu gosto da pedra Jade. Eu seria eu. Se eu fosse uma planta, Planta, eu seria... é mesmo, mas é nome, Uma peraí. planta, eu seria... Se eu fosse uma planta, Uma samambaia. se eu fosse uma planta, eu não sei. Se eu fosse uma flor, Girassol, porque tá sempre em direção à luz. seria 11 horas. Que eu gosto de dormir, aí abre 11 horas. Aí depois fecha de Legal, novo. gostei. Se eu fosse um clima tropical. Claro que é tropical. Não, tropical. Abençoado por Deus. Ai, tá. E bonito por natureza. Que beleza. Se eu fosse um prato. Fevereiro, tem carnaval. Se eu fosse um prato, eu seria risoto de camarão. Se eu fosse um prato, Ela pensou um prato. eu seria uma porcelana muito chique de ouro, tô brincando. Se eu fosse um prato, eu seria... Kibebe com quiabo. Tá bom. Que bebe quiabo, que bebe feijão e angu. Se eu fosse um instrumento musical, Eu seria um cavaquinho, seria uma flauta, assim. uma bateria. Turururururu. Deixa eu ver o A gente já tá com flauta. Eu só tenta.
Se eu fosse um elemento. Elemento da tabela periódica? Claro que não, né, Júlia? Ah, ar, fogo. É. Eu gosto de ser a terra mesmo. Eu seria. Por quê? Tem que explicar. Porque eu tenho medo de água, eu tenho medo de fogo. E o ar, eu tenho medo de altura. Seria. O fogo. Porque eu tenho cabelo vermelho. Nossa. Se eu fosse uma cor, seria amarelo. Um arco-íris. Tem como você editar ou colocar efeito cheio de arco-íris? Não tem como de colocar por cima, tem como de eu colocar depois. Tá bom. Se eu fosse um animal, eu seria uma cobra, cascavel, uma sucuri, uma jararaca. Seria uma borboleta mesmo. Mentira, não seria uma, seria realmente uma cascavel. Porque as borboletas se transformam. Nossa senhora. Se eu fosse um som, eu seria o som da flauta. Não comigo tocando, né? Com outra pessoa, né? Que não ia dar muito certo se Um fosse eu. som. Silêncio. Nossa senhora. Namastê. Por quê? Paz? Quer paz? É. Entendi. Se eu fosse um sentimento, Eu seria o amor. Porque Eu o amor seria- salva vidas. não, eu seria a inspiração. Não pode? Não tem sentimento da inspiração? Pode ser, não sei. Tá bom, então. Se eu fosse um lugar, Eu seria a natureza, a floresta. Eu seria amazônica. Não, uma floresta, eu seria verdinha. Você seria o The Fit Que isso? da Moana. Eu seria o Pops de Riverdale. Entendi. É, porque lá acontece muita Tá bom. coisa. Tem que explicar. Se eu fosse um sabor, eu seria o sabor do sorvete de mousse de uva. É muito gostoso. Eu seria o sabor. Quer adivinhar? Do feijão. Meu Deus do céu. Gosto muito de feijão. Se eu fosse uma palavra, sabe o que eu seria? Maturidade. Falou que super tem, entendeu? 25 anos. Eu seria felicidade. Ah, então tá bom. Felicidade é vivida. Se eu fosse um objeto, seria um livro. Porque minha vida é cheia de histórias. Esse é um incenso. Tá bom? Ah, não, gente, sério. Prezando a paz, esse é o nome desse vídeo. Ai, meu Deus. Se eu fosse uma parte do corpo, Seria o intestino, que faz cocô. tá bom, né? Então tá. Eu seria... Mas assim, interno, externo seria o sorriso. Eu seria a sobrancelha, porque eu sou linda e minha sobrancelha é feia. Então, se colocasse eu na sobrancelha, ia ficar top. E por dentro eu seria o coração, né? Pra bombear bastante sangue pro corpo. Se eu fosse um número, 13. eu seria um, porque é o número do Vitor, goleiro. Inclusive, eu tenho ele na minha parede. Eu seria 13, porque 13 é o número do galo. Se eu fosse um símbolo, Eu seria o do feminismo. Acho que eu seria- representa a mulher, né? A bolinha. e eu a cruzinha, seria o assim. símbolo da medicina. Eu seria o símbolo da mulher mesmo. Se eu fosse uma música, eu seria a Anunciação. Que música é essa? A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. E você? Eu seria duas músicas, porque eu tenho duas músicas preferidas. A gente tem a lei da música preferida. Porque quando toca a música, a gente não pode parar. E se tá tocando a mulher, a gente não pode sair até acabar, porque é a lei da música preferida, entendeu? Mesmo que você pode estar enjoado. Mesmo se você estiver dentro de um carro com a sua irmã e ela tirar a música, entendeu? Não pode, tem que voltar e escutar tudo de novo. A minha é Lua Cheia do Armandinho. Deixa a doideira bater pra nunca mais esquecer.
Eu gosto daquela Te Devoro também, do Djavan. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse, eu gostei. Vou deixar o canal da minha irmã aqui nos cards pra vocês. E o canal dela é de dança, tá, gente? Sigam ela nas redes sociais também. Me sigam nas redes sociais também. E curta esse vídeo, se inscreva. E ficou no